Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez para nós juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Aqui quem fala é o irmão Mateus Santos. Bem-vindo ao canal Mateus Santos, o Evangelista. Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva, ative as notificações. Deixe o seu like, também é importante para nós, é importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim entregue para mais pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ilumine, que o Senhor Jesus nos abençoe nesse momento no estudo da sua santa palavra. Essa é a série de estudos bíblicos A Verdade e chegando hoje a nossa lição de número 7, que tem por tema a lei de Deus. Nós já estudamos até aqui 6 lições. Se você não estudou ainda, vá na nossa playlist aqui no nosso canal no YouTube. Lá você vai poder acessar desde a lição número 1 até quando estiver pronto, completo essa série de estudo A Verdade. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Para iniciar o nosso estudo bíblico de hoje, peço que pegue a sua Bíblia e abra no livro de Êxodo, capítulo 20, lá onde contém os 10 mandamentos. E vamos juntos ler os 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento encontra-se no versículo 3. Leia comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Não ter outros deuses. Na cultura antiga haviam muitos deuses. Os egípcios tinham vários deuses, cultuavam vários deuses. Também os gregos, tem a mitologia grega com vários deuses. Entre eles o principal era Zeus, e assim por diante. Hoje cultua-se Buda. Durante toda a história, várias pessoas ou várias nações tinham vários deuses. Mas para Israel, o primeiro mandamento era esse: não tenha outros deuses diante de mim. O segundo mandamento encontra-se no versículo 4 até o versículo 6 e diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Esse é o segundo mandamento da lei de Deus, a proibição a fazer, a adorar, a venerar, a cultuar, a louvar imagens de esculturas. Eu pergunto a você, as pessoas na nossa comunidade, no nosso país, na nossa região, obedecem a esses mandamentos? Não fazer imagens de escultura? É uma pergunta que eu faço para você. Posteriormente, no próximo estudo, nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Mas para hoje o que importa é, esse é o segundo mandamento da lei de Deus. Agora vamos ao terceiro mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é santo. Qual é o nome de Deus? Aqui aprofundando um pouco mais. Na nossa língua não se tem uma pronúncia exata para o nome de Deus, mas ele é expresso, ele é escrito em 4 letras: Y, H, W, H. E algumas pessoas colocam, acrescentando algumas consoantes,
algumas vogais, melhor dizendo, e forma a palavra Yahvé ou Javé em algumas versões. Mas o importante é que nós não devemos tomar em vão o nome de Deus. Falar qualquer coisa está falando, meu Deus, oh meu Deus. Isso não é exatamente tomar o nome de Deus em vão, mas é um pecado também, né? A murmuração. A murmuração também é um pecado diante de Deus. Então o quarto mandamento, ou melhor dizendo, o terceiro mandamento, é não tomar em vão o nome de Deus, é um nome santo, né? Não desonrar o nome de Deus. Aqui também entra uma outra questão. Se eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, somos conhecidos na sociedade como filhos e filhas de Deus, e praticamos pecado, nós estamos desonrando. É como que se um filho desonra o nome do pai, o nome da família, né? Aquela família lá, é tudo assim, tá vendo fulano e tal, faz isso, isso, aquilo, outro. Às vezes por causa de uma pessoa desonra o nome da família. Então, não torne desonrado o nome de Deus através das suas atitudes, através dos seus pecados. Agora, o quarto mandamento encontra-se no versículo 8. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. É o quarto mandamento da lei de Deus, né? A observância do sábado, o sétimo dia da semana, com um dia santo, né? Um dia separado para o serviço sagrado. O sábado é do Senhor teu Deus, não é nosso. Em uma outra lição, né, nós vamos também nos aprofundar um pouco mais nesse mandamento. Agora, o quinto mandamento, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar os nossos pais, né? Obedecer, né? Ser obediente, honrá-lo. Da mesma maneira que a gente desonra a Deus cometendo pecado, também a gente pode desonrar os nossos pais. Ou melhor, não podemos desonrar os nossos pais, né? Fazendo algo que escandalize a família, escandalize os pais, né? Desonrem a eles, né? Agora o sexto mandamento, versículo 13, não matarás. É um versículo bem curto, né? Mas é bem direto, né? Não matar. Você sabe o que é matar, né? Mas eu quero que chamar a atenção também para o que Jesus disse a respeito desse mandamento. Não é simplesmente não matar. Jesus disse que se nós apenas nos irarmos contra o nosso irmão, né, sem motivo, nós já cometemos assassinato no coração, né? Nós já quebramos este mandamento. E o versículo 14, também, o sétimo mandamento, não adulterarás, não cometer adultério. O que é isso? Adultério é o exemplo de um homem é casado com uma mulher e ali ele trai a esposa, ou a esposa trai o marido. Isso também é o adultério, né? E eu quero chamar a atenção também para aquilo que Jesus se aprofundou nesse mandamento. Jesus disse que se nós olharmos para uma mulher com intenção impura no nosso coração, nós já adulteramos com ela, já quebramos este mandamento. O oitavo mandamento, versículo 15. Não furtarás, não furtar ou não roubar, não pegar aquilo que não é seu, não pegar o que é dos outros. E o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em outras palavras, não mentir, não fofocar, fazer fofoca, não
falar o que não sabe, muitas vezes, né? Não dar falso testemunho. Também esse também não é complicado de entender. E o 10º mandamento, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu, ou nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, não cobiçar nada que é do próximo. Nem a mulher, nem a casa, nem o animal, nem o carro, nem a moto. O que quer que seja, né? Não cobiçar aquilo que é dos outros, né? Aquilo que não é seu, né? Porque da cobiça pode nascer um pecado ainda maior, né? Você pode olhar para uma mulher, cobiçar aquela mulher e já ali tentar um adultério com ela, né? Então, muitos dos nossos pecados, eles são produzidos na mente. Então, quando na mente a gente já estiver alimentando algum pecado, não alimente, né? Não alimente. Corte já no pensamento. Refreie o seu pensamento, né? Refreie as suas emoções. Então, esses são os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Os 10 mandamentos da lei do Senhor. Não são 8, não são 9, né? São 10. Não são outros, são esses, né? De acordo com a Bíblia, né? De acordo com a palavra de Deus. Mandamentos esses que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra, né? Como está em Êxodo 31:18. Pedra na Bíblia é símbolo de eternidade. Os mandamentos, eles são eternos. Eles não mudam, eles não foram revogados, né? Como Jesus disse lá em Mateus 5:17. E uma das coisas que nós aprendemos é que Deus, ele deu os mandamentos após tirar o povo do Egito, né? Após a escravidão. Só pode obedecer à lei do Senhor quem é liberto por Deus, quem é liberto por Jesus. Muitas pessoas, né, evangélicas até, dizem que nós não devemos guardar a lei, nós não devemos obedecer aos mandamentos, nós não precisamos mais fazer isso, né? Mas não é verdade. E nós vamos ver aqui alguns versículos a respeito da lei de Deus, né? O que a Bíblia fala mais a respeito dos 10 mandamentos. Jesus, ali, quando o jovem rico foi ter com ele perguntou: Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E essa é a nossa primeira pergunta de hoje, né? Qual foi a condição que Jesus estabeleceu para entrar no céu? Mateus capítulo 19, versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Um só é bom, mas se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. A condição que Jesus estabeleceu. Olha, você quer entrar na vida? Guarde os mandamentos. Ou seja, não é os mandamentos que nos salvam, não é o mandamento que salva. A salvação é pela graça, exclusivamente pela graça, de acordo com Efésios 2:8. Mas nosso Salvador, ele estabeleceu a condição: olha, se você quer que eu te salve, guarde os meus mandamentos, né? Obedeça a minha palavra, seja fiel, né? Obedeça aquilo que eu mando. Então, essa é a nossa condição que Jesus estabeleceu. Para herdarmos a vida eterna, nós devemos guardar os mandamentos. Afinal, eu vou guardar os... Como é que eu vou dizer que sou cristão se eu não obedeço a palavra de Deus? Não tem lógica isso. Se eu adultério, se eu roubo, se eu mato, entre outros. Qual é o dever de todos nós? Todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O dever de todas as pessoas, né? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não é só para o judeu, não é só para os israelitas, né? Para todo homem, para todas as pessoas, para toda a humanidade. A nossa terceira pergunta é: quem será justificado diante de Deus
Romanos capítulo 2, versículo 13, diz assim: pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Olha que interessante. Não adianta eu apenas conhecer, não adianta eu dizer, eu aceito que esses são os mandamentos, né? Eu acredito que são os mandamentos. Não, tem que obedecer. Temos que ser fiel, obedientes à palavra de Deus, obedientes aos mandamentos do Senhor. Embora a lei não salve, como aqui nós já falamos anteriormente, qual é o conhecimento que nós obtemos por ela? Romanos 3, versículo 20 diz: porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Ou seja, não é por guardar a lei. Eu guardo a lei, então eu vou ser salvo. Não, não é por isso. A salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo. Mas a continuação do versículo: Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela nos mostra o que é pecado. Como é que eu saberia que adulterar era pecado, se a lei não me dissesse? Como é que eu saberia que matar é pecado? A lei é quem diz. Como é que eu saberia que tomar o nome de Deus em vão é pecado? A lei é quem diz, né, os mandamentos. Então os mandamentos, ele nos mostra o pecado, nos mostra o que é pecado. Afinal, pecado é a transgressão da lei, né? O que Deus acha daqueles que se dizem cristãos, dizem filhos de Deus, mas não guardam os seus mandamentos? Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha que interessante. É pesado dizer isso, é duro, mas a palavra do Senhor diz isso. Você que diz que ama Deus, que é filho de Deus, mas não guarda os mandamentos, a Bíblia chama de mentiroso. E nós estamos enganando, não é a Deus, não é ao próximo. Nós estamos nos enganando, é a nós mesmos, né, se nós fizermos isso. E em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha que interessante. Até a oração é abominável. Isso quer dizer que eu não devo mais orar? Eu não guardo os mandamentos, então eu não vou mais nem orar. Não, não é assim. A gente deve sim orar, mas pedindo misericórdia a Deus, né? Pedindo perdão. E esse versículo é como que para aquela pessoa que diz, rapaz, eu sei que é assim, mas eu não quero nem saber. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber desses mandamentos. Eu guardo o que eu quiser e pronto, né? Então, se a pessoa diz isso, faz isso, aí depois, Senhor, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo, né? Eu gosto de comparar muito a um pai que sai de casa e a criança, pai, traga um chocolate para mim. A criança obediente, né? O pai se alegra em dar bons presentes. Mas se ele é um filho, filho, faça aquilo, vou não. Filho, vá lá, vou não. Né? Desobediente, é um filho desobediente. O pai tem alegria em dar presentes aos filhos? Não tem, né? E Deus é o nosso Pai, que Ele tem alegria em nos abençoar e abençoar os seus filhos que são obedientes, né? Que são fiéis à sua palavra. E Deus, ele anseia para nos abençoar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar prosperidade. Eu estava ali lendo hoje Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da lei, né, da obediência. Ali é bênção demais, é bênção que não acabam mais. Se você quiser ler aí na sua Bíblia, Deus diz, olha, se você guardar os meus mandamentos, for fiel às minhas palavras, virão todas essas bênçãos. Então Deus, Ele anseia para nos abençoar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar boas dádivas, né? Mas muitas vezes não acontece. Por quê? Porque nós não obedecemos, nós não queremos ouvir a sua palavra, aos seus mandamentos. Muitas vezes a gente quer ignorar um mandamento ou outro, né? Mas, meus irmãos, que não sejamos assim, né? Sejamos fiéis a toda a palavra de Deus, né? A todos os mandamentos, obedientes à sua voz, à sua palavra, né? A Bíblia
sagrada. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, meu amado irmão. Que o Senhor Jesus te ilumine. Que o Santo Espírito de Deus venha sobre nós nesse momento, para que possamos ter forças, pela graça de Deus, ser obediente à sua palavra, né? Guardar seus mandamentos. Amém? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever se você não é inscrito ainda, compartilhar, é importante para nós aqui no canal. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.